Agora sim. Mas eu não sei, a entrada do meu computador que está com algum problema. Tava chovendo muito e resolvi colocar o fone. Boa noite, então, novamente. É Josué, Lenil, Isabela, Carol. Josué, quem foi seu professor que te indicou? É o professor de cello, o Marcelo Jerônimo. Ah, estudei com ele. Bacana. Companheiro de turma. Gente boa demais. A gente chama ele de chefão. É isso mesmo, exatamente. Até hoje eu não sei porquê desse apelido, acho que é porque ele chama todo mundo de chefe, né? É, porque ele não tem nenhum jeito de chefão, ele é bem tranquilo. Isso aí. 2 minutinhos a gente começa, pessoal. E como está o mestrado, Lenilce? Cri, cri. Às vezes ela não está aí. E aí, pessoal? Acho que dá para começar, né? Quem for entrando, vai falando aí com a gente. Vou aumentar um pouco a luz aqui. Boa noite, Thiago. Pessoal, hoje é o nosso último dia de aula. Tá com a cabeleira, hein? Tá legal. Bacana. Pessoal, hoje é o nosso último dia de mini curso. Passou bem rápido, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá uma chuva aqui. Se Achando bem tiver. baixo. Tá baixo? É, mas pode ser o meu celular aqui, mas tá um pouquinho baixo pra mim. Tá bom? Tá. Vou falar mais alto então. Vou falar um pouquinho mais alto, tá? Pode ser o meu celular que tá baixo mesmo. Tá. Hoje é o nosso último dia, né? Mas não menos importante que os outros. Foi uma caminhada longa até aqui, porque nosso curso que parecia que seria 2 meses, né? Acabou durando mais um pouco, né? Deixa eu fechar a janela, tô com medo dessa chuva atrapalhar, só um pouquinho. Tá chovendo muito, pessoal. Então, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês já sabem que podem enviar pelo chat.
A aula vai ser um pouquinho mais curta, mas vamos trabalhar ainda o solfejo. A chuva está muito forte. Não sei se eu vou conseguir ouvir bem vocês, mas estamos aí. Eu pensei em apresentar um slide para vocês com algumas observações e, de repente, fazer alguns exercícios. Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa fala no chat. A chuva tá forte. Então, eu vou apresentar os slides, tá? Que eu preparei para vocês. Depois, mais para frente um pouquinho, a professora Ana Lúcia sugeriu que eu fizesse um questionário e mandasse para vocês bem curto assim, mas para a gente ter um feedback do que vocês acharam do curso, porque às vezes falando aqui e tal, a pessoa não fala tudo, né? Fica até com vergonha de fazer alguma crítica, alguma coisa assim, e as críticas que são mais importantes porque é o que vai fazer a gente melhorar, né? Então, de repente, um formulário anônimo, vocês ficam à vontade para responder e tal, um formulário curtinho, mas com certeza mais para frente a gente vai enviar para vocês, tá bom? Bom, eu vou apresentar o slide primeiro e talvez a chuva dê uma diminuída para eu poder ouvir vocês melhor depois, a gente fazer alguns solfejos, eu falar algumas coisas, tocar algumas coisas no teclado aqui para a gente discutir, tá bom? Dá para ver bem o slide aí, né, pessoal? Ok. Então, o nosso mini curso tinha esses objetivos aqui, né? De compreender o modo de realização da leitura cantada, que é o solfejo. E eu deixo bem claro que é um modo. O que a gente estudou aqui é uma maneira de você estudar solfejo. Não significa que sempre que você for estudar solfejo com outro professor ou em outra escola, né, você vai estudar desse jeito. Aqui é só uma maneira que eu propus, certo? Que partiu de uma experiência mais pessoal, assim, porque durante esses anos eu entrei na faculdade aos 17 para 18, então sempre estudei música e a maneira melhor que eu achei de estudar solfejo foi essa que eu apresentei para vocês nesse mini curso, tá bom? Então, mas é uma maneira, não significa que seja a única, tá? Também refletir acerca da importância do solfejo para aqueles que se dedicam à música, de alguma maneira, não precisa ser profissional, certo? Para quem se dedica à música, o solfejo é muito importante, né? Você está aprendendo seu instrumento, porque como o nome já diz, o instrumento é só um suporte, digamos assim, para você se expressar a partir dele, né? Mas a música, ela vem da gente, ela vem de dentro de nós. Então, o instrumento ele vai só colocar para fora aquilo que eu carrego, entendeu? Então, o solfejo, ele, nesse sentido, ele é muito importante. Quer dizer, você pega uma partitura e você consegue entender, cantar aquilo, cantar na sua imaginação, digamos assim, antes de tocar no instrumento. É fundamental para qualquer pessoa que interaja com a música, seja instrumentista, cantor, regente, enfim, todas as possibilidades. E também a possibilidade de treinamento de solfejo em nível inicial, no contexto da escala maior. Então, a intenção é começar desde o início mesmo. Tanto é que os primeiros exercícios eram só sobre o primeiro e segundo grau da escala. Vou passar. Então, na minha bibliografia, eu utilizei aqui 3 livros, tá bom? Depois eu posso mandar para vocês,
mas eu enviei também, né, durante o curso. Esse 1000 exemplos de ditado musical, que ele tem 1000 solfejos, né? No caso, pode ser também 1000 ditados, né? Que eles são curtinhos, né? São bem curtinhos, no máximo uma linha, assim, como é que eu posso dizer? Não sei como é que eu poderia falar. No máximo 8 compassos por aí, tá bom? Então, são bem... Mas não se engane, porque eles vão ficando muito difíceis. Eles começam de boa até, depois eles vão ficando bem difíceis. Nesse momento, eu estou estudando o solfejo menor, do modo menor. Menor natural, harmônico e melódico, certo? Todo mundo sabe, se alguém tiver dúvida sobre isso, pode mandar aí no chat. Porque, assim, na música que a gente toca tem 2 modos, o maior, né, e o menor. Geralmente as pessoas começam pelo maior, por quê? Porque ele é mais simples, porque ele tem menos possibilidades do que o modo menor. O modo menor ele tem mais possibilidades dentro da própria escala, certo? Nesse momento eu estou estudando esses 1000 solfejos aí no modo menor. Está sendo bem legal. A apostila de solfejo do professor Costa Neto, vou falar mais sobre ela, que é um método que um professor elaborou mesmo, né, os solfejos. E o curso de solfejo elementar do Willems, que a gente utilizou nessa última aula, penúltima aula, né? O professor Costa Neto, foi com ele que eu aprendi esse modo de trabalhar o solfejo que eu estou trabalhando hoje. Eu vou escrever aqui no chat o nome dele. Antes da pandemia, segue ele no Instagram, ele está lá. Antes da pandemia, ele não trabalhava online. Então, a necessidade de trabalhar online, né, pela pandemia, fez com que ele lançasse um curso. Todo mundo lançou curso, às vezes enche o saco, mas assim, ele lançou um curso de solfejo para quem quer aprender do zero, solfejo e escrita musical também, certo? Aquela parte da percepção tradicional, que é ouvir, escrever e cantar, ele tem um curso bem legal. Não sei se vocês conhecem um site chamado Hotmart. Não sei nem se eu posso falar essas coisas, mas nesse site tem muitos cursos. E ele lança o curso dele lá. Acho que agora não está com inscrições abertas, mas em breve vai estar. Bom, e é muito legal. Aí algumas características do nosso curso aqui, pessoal, que a gente fez. A gente não adotou alturas fixas. O que é isso? Quer dizer que a gente cantava uma nota na partitura que às vezes não era aquela altura, exatamente, né? Às vezes a partitura estava em dó e a gente estava cantando em ré. Só que a gente preservava o quê? As relações de intervalo da escala, né? Então, a gente não trabalhou com alturas fixas, com solfejo, digamos que absoluto, digamos assim. A gente trabalhou com alturas móveis, tá bom? Nós adotamos o sistema por graus, para ficar mais, que eu acho o melhor sistema, porque você solfeja em qualquer tom, certo? Geralmente, vai chegar numa prova, se for uma prova de nível avançado, eles vão colocar um solfejo lá cheio de bemol, cheio de sustenido, e você vai falar, cara, beleza, é tudo igual, as relações, então eu vou sair solfejando aqui, entendeu? Adotei um desenvolvimento progressivo, ou seja, dos mais simples para o mais complexo, tá bom? E a realização de exercícios e de reflexões da abordagem no nosso dia a dia. Eu acho que a gente sempre tem que estar linkando tudo que a gente faz com o nosso dia a dia, porque senão a aprendizagem não acontece. Você faz a aula, passa uma semana, você não lembra mais. Agora, se você começa a ligar o que você está aprendendo aqui com o seu dia a dia, você tem a sua chance de aprender é bem maior, certo? Sempre que você for cantar alguma coisa e tal, você está conectando o seu aprendizado. Então, é isso que
que eu percebi na minha experiência e que eu vejo muitos professores falar. Tá bom? Essa foi a metodologia que eu implementei. Eu vou seguindo aqui, pessoal. Ah, tá. Só uma coisa. Por exemplo, a chuva está diminuindo, então acho que dá para mostrar algumas coisas. Eu viajei esse fim de semana, estava no aeroporto. Não que eu tenha dinheiro, mas a passagem estava bem barata, então eu pude viajar. E aí eu escutei isso aqui lá, ó, no aeroporto. Senhores passageiros, falei, eu acho que eu conheço essa estrutura aí. Vocês ouviram o que eu toquei? De novo. Quem imagina que seja isso, essa estrutura? Não precisa saber que tom que tá. Não. Agora, a estrutura. Pá, pá, pi, pá. Isso seria o quê? Sol, lá, si, dó. Sol, lá, si, dó? Você cantou certo. Cantou certo as alturas, mas os nomes não. Mas o que é isso, Tonel? O que é essa estrutura? É uma cadência. Quase. Tipo uma cadência, mas não é uma cadência. Cadência descendente, né? Um acorde. Isso, é o quê? Um Ah, acorde isso. descendente. Aham. Eu vi isso aqui, ó. É uma acorde descendente, é uma tríade. Si, 3, 1. Certo? Aí, beleza. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. Bem doido lá no aeroporto. Aí, de repente, tinha uma outra maquininha, cara. A primeira que eu vi fez assim, né? Aí tinha uma maquininha lá que o cara apertava e saía um bip nessa aqui, ó. Toda hora. Aí eu pensei, que nota é essa pensando naquele arpejo? Porque um fazia... Opa! E o outro? Entenderam o que eu quero dizer? Essa maquininha, ela estava fazendo um som que estava mais ou menos dentro de um grau da escala daquele arpejo que a gente acabou de ouvir. Aí a maquininha ficava fazendo. Qual seria esse grau? Seria o 7. Entende o que eu quero dizer? Ou estou pirando muito? Entendemos. Então, isso levar a prática da percepção para o seu dia a dia. Entendeu? Aproveitar as oportunidades, os sons que você escuta para ficar fazendo esse jogo. Isso é muito importante. Não fica só na aula, entendeu? Mas, Vinícius, isso não é prática de fazer o ouvido absoluto, de ouvir uma coisa mais... como se fosse refinando o ouvido? Isso, só que quando eu ouvi, eu não ouvi que era... Eu não ouvi que era si bemol. Eu só ouvi um arpejo. Ouvi um arpejo. Ouvi um arpejo. E aí, de repente, eu ouvi uma coisa tocando uma nota aqui. E eu descobri que era o 7º grau. Entendeu? Não precisa você saber o nome das notas. Você tem que saber os graus. E aí você, a partir disso, você descobre que... Aí depois, se você tiver um instrumento para saber que a altura absoluta era aquela, tudo bem. Senão você sabe que tocou um arpejo e depois tocou o 7º grau desse arpejo, dessa escala. Entende? Depois a gente discute mais um pouco isso. Bom...
Espero que eu não tenha falado algumas coisas que vocês não entenderam, mas é basicamente isso que aconteceu comigo. Eu preparei algumas dicas para vocês que eu acho importante que fique com vocês, né? Que vocês pensem sobre isso ao final desse curso. São 7 dicas, ok? Eu vou apresentar ela aqui para vocês agora. A primeira dica é estude devagar, porque a direção e a qualidade é mais importante que a velocidade. Na verdade, são mais importantes, né? Vou corrigir aqui. Depois eu corrijo. São mais importantes que a velocidade. Vocês conhecem essa mulher que está aqui na foto? Posso aumentar a carinha dela. Não sei se eu consigo. Não conheço. Mas eu posso. Uma escritora, né? É uma poetisa. Eu também acho. Vou escrever aqui. Clarice Lispector. Ela tem um poema que diz: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então, parafraseando, eu coloquei: estude devagar, porque a direção e a qualidade são mais importantes que a velocidade, né? O estudo do solfejo, se você tentar fazer uma coisa rápida, aprender ele, daqui a pouco você vai chegar numa encruzilhada que você fala, cara, será que eu estou aprendendo de verdade? Né? Então, não pode ter pressa. Você tem que, a cada degrau, você tem que ter certeza daquilo que você aprendeu. E é importante que você volte, que você estude uma coisa, certo? Ah, beleza, eu estudei uma folha do 1000 ditados. Agora, o que eu vou fazer? Vou para a segunda folha? Não. Vou repassar essa folha inteira, porque eu preciso refazer esse caminho para saber se eu tenho certeza disso. Se está tudo certinho, se está tudo ok. Entendeu? Então, não tenha pressa. O solfejo, o aprendizado dele, ele é um aprendizado, como diz meu professor, para o resto da sua vida, se você conseguir ter paciência para estudá-lo. Essa é a minha primeira dica, tá bom? O repertório de músicas folclóricas é um excelente modo de estudar solfejos. E esse que está aí E esse outro senhorzinho que está aí, quem conhece? Esse aí é o Kodály. Por que ele está aí? Porque o Kodály, ele é um dos professores dos métodos ativos de aprendizagem. E uma das marcas dele é exatamente isso, que ele fala que as músicas folclóricas são excelentes para você começar a solfejar, para você começar a cantar, certo? Porque elas são simples, elas não têm modulação, muito raro, elas trabalham dentro do contexto de uma escala só. Então, você estudar isso, você cantar isso e tentar ir descobrindo, né, os graus, é um excelente modo de você estudar solfejo. Tipo, você cantar. E você fala, cara, vou pensar o parabéns para você. Como é que é ele? Ele começa em qual grau? Ele vai para onde? Entendeu? Grau por grau, vai pensando. É uma música curta. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte. A pessoa começa a escrever uma música, né, solfejar uma música, a descobrir os graus, mas ela não consegue terminar. Ela não consegue terminar. O Nelson, o mic tá aberto. Ah, perdão, meu filho aqui tá brincando, que apertou aqui. Não tem problema, não. E ela começa a solfejar uma música e não consegue terminar, porque a música às vezes é grande. Entendeu? Então, o folclore é uma música curta que você vai ter o prazer de começar e terminar uma coisa, entendeu? Então, por isso que eu acho que é muito legal
essa questão de você começar por essas músicas, entendeu? Solfejando, sabendo os graus, depois você pode escrever na partitura e tudo mais. Use a sua inteligência auditiva para aprender. Esse que está aí na foto chama Edgar Willems. Ele que fez aquele método solfejo elementar. Uma das coisas que ele traz é essa questão da inteligência auditiva, que é a capacidade da gente analisar as coisas, de perceber as coisas, de comparar as coisas, entendeu? Então, você solfeja uma coisa, solfeja outra, e você vai criando relações, você vai comparando esses solfejos, né? E você vai percebendo que eles têm similaridades, né? E têm diferenças. Então, essa questão da inteligência auditiva que o Willems coloca, ela vai ajudar com certeza a gente a aprender a solfejar melhor e com mais inteligência, digamos assim, usando a palavra dele. Por quê? Segundo estudos, essa frase é bem de jornal, segundo estudos, eu li uma tese em que existe uma ideia de senso, que a autora fala que existe um senso comum, que solfejo você aprende solfejando muitos exercícios, certo? Você vai solfejando, solfejando, até que você aprende. E ela refuta isso, ela fala que não, que é melhor você aprender sobre estruturas, né, sobre relações, e depois você pegar isso e fazer exercícios, do que você simplesmente ficar fazendo exercícios, entendeu? Porque se você não pensar, se você não compreender o solfejo, você apenas fazer exercícios não vai te permitir apenas solfejar aquilo. E depois você vai pegar um que você nunca viu e você não vai conseguir, se você não entendeu estrutura. Certo? Se alguém não tiver entendendo o que eu estou falando. O que seria essa estrutura, assim, mais ou menos? Estrutura. No caso nosso, a estrutura da escala. Entendeu? A estrutura da escala maior. Essas relações que existem na escala maior. Certo? Porque pensa, você estuda a escala maior. Então, qualquer solfejo que tiver na escala maior, em qualquer tom, se você entendeu as relações, as estruturas que existem lá dentro, você vai solfejar. Se você ficar fazendo solfejo, sem buscar a compreensão, é que às vezes essa compreensão acontece naturalmente. A pessoa vai fazendo esse processo automático, sem um professor, certo? Mas às vezes não, que foi o meu caso. Né? Fui solfejando, mas não fui entendendo como é que era, sabe? Pode falar, Thiago. Nessa estrutura aí, poderia também seguir uma linha de estudos com os modos gregos, para poder mudar essa estrutura, já que você falou de escala maior. O que o Costa Neto faz, ele trabalha assim, por exemplo, é mais ou menos parecido com aquele 1000 ditados. Então, ele começa com grau 1, grau 2, e vai trabalhando eles, depois vai acrescentando. Então, chega uma hora, por exemplo, que ele começa a trabalhar arpejo a partir do quarto grau da escala, por exemplo. O arpejo do primeiro grau é... O arpejo do quarto grau é... Então, ele começa a trabalhar essa estrutura do arpejo do quarto grau, por exemplo, certo? Aí, depois, ele começa a trabalhar do quinto. E aí, você vai entendendo isso. Aí, você vai construindo essas estruturas, digamos assim, esses padrões na sua cabeça. Porque qualquer solfejo que você pegar que tenha a tríade do quinto grau, você vai fazer. Entendeu? Isso é mais importante do que ficar estudando solfejo, sem buscar a compreensão. Entendeu? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Ninguém precisa concordar, tá bom? É só o que eu acho que é o melhor. Vamos lá. Crie, compõe e se apresente. Esse cara aqui, vocês já viram ele? Vou colocar o nome dele aqui.
Swan Week. Ele é, assim, o trabalho dele é muito reconhecido em educação musical, certo? Eu falei isso algumas aulas passadas, que ele tem um modelo chamado modelo CLASP, que eu vou escrever aqui também. Essa aula está bem teórica, né, pessoal? Mas só para a gente conseguir amarrar. Modelo CLASP, cada letra dessa quer dizer uma coisa, né? O C, composição, está em inglês, então eu vou falar logo a tradução. O C, composição. O L, estudos literários, quer dizer, história da música. O A, apreciação. O S, na verdade, acho que meu slide está um pouquinho errado. O S quer dizer técnica e o P, performance, ok? Então, ele fala que você tem as coisas mais importantes são a criação, a audição e a performance. Na verdade, era para eu ter escrito ouça, componha e se apresente. É errado. Eu acho que eu posso interromper e trocar lá para não ficar confusão. Espera aí. Não consigo alterar o slide porque meu Windows não é... Enfim. A ideia desses 3 aspectos, ok? Então, o professor escreveu errado ali, peço desculpas a vocês. Seria ouça, compõe e se apresente. Porque ele fala que esses são os aspectos mais importantes da música. Você ouvir, você compor. E aí, quem estuda música, quem está na faculdade, quem quer entrar na faculdade, já pensa, nossa, compor, meu Deus, mas compor é tão difícil. Mas composição pro Swan Week não é isso, essa coisa complexa. É qualquer criação que você fizer. 1, 2, 3, 2, 1. Isso é uma composição para ele. É uma criação musical. Você pode criar isso, ou você pode criar uma música. Então, né? Então, fazendo isso, você vai se aproximando, você vai se apropriando do solfejo. Né? Você vai brincando, você vai tornando mais espontâneo. E se apresentar. Né? Não precisa, e se apresentar também. A gente que estuda música pensa, nossa, se apresentar, meu Deus, tem que fazer um recital de solfejo. Não. Se apresentar é o quê? É você sentar com um colega, cantar, ele cantar, né? Você está em momentos não formais, digamos assim, e mostrar aquilo que você tá aprendendo, entendeu? Então, é isso que ele coloca como as coisas mais importantes da música, é ouvir, compor e se apresentar, a performance. Então, é um conselho que eu dou para vocês nesse estudo. Crie solfejos, ouça, tenta trabalhar a sua capacidade de ouvir, né? Ouvir com calma, ouvir mais de uma vez, ok? Grave o que você canta, ouça depois, confira no piano e mostre para as pessoas, porque aí você vai perdendo a timidez, né? E vai se adaptando a esse processo que é a performance, que é tão importante na música, né? Porque é a base. Então, seria ouça, compõe e se apresente, professor Roli. Peço desculpas novamente. Se possível, adquira um teclado, piano para estudar. Esse aí todo mundo conhece, né? Que tá aí. Beethoven. Eu não tinha teclado. E pensava até que não fazia tanta diferença, sabe? Na minha ignorância. Mas agora eu vejo que faz toda a diferença. Porque a visualização das notas, né, é muito importante para você ver, para você ter além da capacidade que você imagina, né, os sons, você tem uma coisa material ali na sua frente, que te ajuda a entender melhor até como que é a escala, como são os intervalos de um tom, de meio tom, de terça. Então, essa visualização do teclado vai ajudar muito, com certeza, vocês nesse processo de aprender a solfejar, né? E também ele é um instrumento... Ah, então, aí, ó, boa dica.
Antes eu estudava só pelo um teclado que eu usava na internet também, Josué. Eu colocava o fone no computador e ia tocando no teclado do computador e aparecendo os sons. Já ajuda bastante. A visualização é muito importante. Você ter uma noção material, digamos assim, concreta dos espaços, dos intervalos, né? E a afinação também do piano, que é perfeita, né? Eu comprei o meu na OLX, eu paguei R$ 300. Só tem o pianinho mesmo, mas já ajuda muito. Pessoal, quem tiver perguntas pode mandar aí no chat ou falar, tá bom? A gente está indo para a 6ª dica. Busque desenvolver a sua musicalidade. Isso aqui já sai um pouquinho, na verdade não sai muito, né? Mas é uma coisa mais ampla do que o assunto específico do solfejo. E essa palavra musicalidade, ela é muito falada, mas pouco conceituada. Eu vejo muita gente falando musicalidade, nossa, aquela pessoa tem musicalidade. E esses dias eu tive a oportunidade de ler um texto que acho que é o mesmo que eu não lembro o nome, mas acho que é o mesmo daquela pessoa que falou sobre a questão da compreensão do solfejo mais do que a repetição. E ela fala que musicalidade é a nossa capacidade de responder musicalmente a um estímulo. Então, quer dizer, é aquela pessoa que alguém está cantando alguma coisa, ela vai lá e começa a cantar e entra no mesmo tom, por exemplo, já não tem instrução musical, mas já tem a noção de afinação. Aquela pessoa que consegue responder, quer dizer, faz-se um estímulo musical e ela responde. E isso a gente tem que buscar sempre no nosso trabalho, sempre no nosso aprendizado, desenvolver a nossa musicalidade. E como que a gente faz isso? Tocando com outras pessoas, né? Estudando música, ouvindo música, cantando, né? Tudo isso ajuda a desenvolver a nossa musicalidade. Se expondo também, né? Brincando com a música. Às vezes, por exemplo, eu antes cabeça era muito fechada, assim, então eu tinha só um violão e meu negócio era tocar violão. Vou tocar violão até cair o dedo. Só que com o tempo eu fui percebendo que eu precisava desenvolver mais a minha musicalidade. E eu precisava de outras ferramentas. Então, eu adquiri uma guitarra, um cavaquinho, tem um tarrom, que é tipo uma bateria de carrom. Então, essas coisas de experimentar outros instrumentos, de tocar outras coisas, foi me ajudando a entender mais, né, a desenvolver a minha musicalidade, a minha capacidade de responder musicalmente as coisas, né, cantando também e tudo mais. Então, é importantíssimo que a gente busque desenvolver a nossa musicalidade, né, para a gente não se tornar um músico técnico, que se pauta somente pelo aprendizado da técnica, certo? Técnica é uma ferramenta, mas o mais importante, na minha opinião, é que você tenha uma musicalidade aflorada, uma capacidade de responder musicalmente avançada, certo? Última dica, na verdade são duas, mas como 7 é o número da perfeição, eu deixei 7. Trate a música com respeito e amor e corra atrás da sua felicidade, que é, acho que o mais importante, né? Então, assim, o respeito não significa que você vai ter que se manter numa postura, tipo, né, respeito. Significa que quando você for trabalhar com a música, quando você for cantar, quando você for tocar, que você faça aquilo de uma maneira, da melhor maneira que você conseguir, da maneira não, digamos assim, simplesmente toque por tocar. Sempre busque uma intenção no seu fazer musical, uma intenção profunda ou uma intenção de fazer o melhor para a música, né? E a música tem esse lado sensível, né, do amor e tal, que é uma coisa também que não dá para explicar tanto, mas que
totalmente necessária no seu trabalho. E a correr atrás da sua felicidade, eu acho que pessoas felizes produzem mais, né? Trabalham mais, espalham mais conhecimentos. Então, eu acho que é isso aí. São as minhas 7 dicas, pessoal. A gente acabou não solfejando hoje, mas assim, espero que vocês tenham realmente gostado desse mini curso, sabe? Que tenha sido importante para vocês. Porque eu acho que o solfejo não acaba aqui, vocês vão levar para a vida de vocês. E eu tive a oportunidade, foi a primeira vez que eu trabalhei com solfejo na minha vida, antes nunca tinha trabalhado, de compartilhar. Quando eu estudei com o professor Costa Neto, e aí eu conversava com as pessoas, falava, cara, ele ensina assim, ele ensina desse jeito. Você já ouviu falar? A pessoa falava, não conheço. Eu falei, pô, mas então eu acho que eu tenho que arrumar um jeito de compartilhar essa experiência. Não é possível, eu não posso guardar para mim isso, sabe? Preciso que as pessoas também façam parte disso. E aí eu falei com a professora Ana Lúcia, e apesar de eu nunca ter dado um curso de solfejo, ela foi tipo, não, claro, vamos fazer e tal, apostou e foi muito importante. Então, assim, cada pessoa que está aqui, eu acho que leva um pouquinho dessa experiência, entendeu? Dessa forma de trabalhar o solfejo. E achei fantástico a participação de vocês. Estaram alguns gladiadores aqui no final. Muitas pessoas vão saindo, mas é normal, entendeu? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem falar aí, eu estou aberto. Críticas são importantíssimas. Ok? É isso aí. Eu queria te agradecer, porque putz, o curso é incrível, mas é uma longa jornada, né? Tipo, nossa, é eterna. E é uma coisa muito complexa mesmo, muito difícil de se conquistar, né? Tô tentando há muito tempo e ainda não desenvolvi ainda. Eu tava com umas ideias, por exemplo, você falou o negócio do folclore, né? Que tem algumas pessoas que usam folclore. Eu acho isso bem legal. Inclusive, eu ia até te perguntar, porque o Suzuki tem uma sequência de músicas que eu acho que ele aplica as mesmas músicas em todos os instrumentos, de todos os métodos que ele tem. E tem um livro que é para violino que se chama Pré-Suzuki, onde um brasileiro de alguma universidade, algum professor pegou a ideia do Suzuki e passou só que para músicas brasileiras e músicas assim quase infantis, folclórica, bem da nossa cultura. E eu achei isso bem legal, cara. Eu achei isso bem interessante, só que eu ainda não tive a oportunidade de pegar ele e batalhar e ficar tocando ele direto e reto. Mas eu acho que é um caminho. Eu sempre acreditei nesse caminho. Eu acho que as músicas têm uma estrutura por si só. Então, se você ficar estudando essas músicas que já tá no teu subconsciente, de tanto você ouviu em algum momento da vida, eu acho que vale muito a pena. E aí eu te perguntar, você já ouviu falar que eu já vi várias pessoas muito boas na área da música fazer uma coisa bem interessante, que é tocar uma música em todos os tons. A mesma música tocada em todos os tons. Eu já vi várias pessoas geniais que elas têm esse costume de tocar a mesma música em todos os tons. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Com certeza. Muito bom, Thiago. Vou comentar um pouquinho a primeira parte e a segunda, tá? Eu acho que, assim, quando a gente é adulto, a gente, para aprender, a gente tem que voltar a ser criança. Entendeu? Porque a criança, o crítico dela, ela é um nível mais baixo, no sentido assim, de ter menos medo à exposição e estar mais disposta à experiência, de saber como é que é. Vai lá e experimenta, entendeu? E a gente adulta, a gente olha o negócio e fala, putz, não vai dar. Ou a gente olha e começa a fazer, nossa, mas isso aqui é muito fácil, entendeu? E já quer pular lá para frente para o mais avançado. E quando você
eu sempre falo assim, a criança vai para a escola, hoje ela aprende a letra A, aí pinta a letra A de não sei o quê, aí volta para casa. No outro dia ela aprende, ela vê de novo a letra A, e talvez a letra E, suponhamos que ela esteja aprendendo a vogal. E assim ela vai construindo, devagarzinho ela vai construindo, entendeu? E nós adultos não temos muito essa paciência. A gente já tem uns conhecimentos, então a gente chega para aprender uma coisa, a gente já quer aprender aquilo mais rápido, entendeu? Então, assim, estudar as músicas infantis, essas questões, vale a pena você entrar num jogo de tentar voltar a ser criança, assim, sabe? Não ter pressa, estudar aquilo com calma, no outro dia rever, sabe? Isso vai fazer você aprender, só que você tem que sair um pouco do corpo de adulto, digamos assim. Segunda parte, tocar em todos os tons. É muito legal, é muito importante. Eu já fiz essa experiência com algumas músicas. No caso, aí foi uma coisa mais aplicada ao instrumento, sabe? Tipo assim, ao violão. Você pegar mas eu peguei músicas simples, né? Assim, não com muitos acordes, porque quanto mais acordes, melodias vão ficando difíceis. Cara, te dá uma liberdade incrível para você tocar as coisas. Você toca aquela música em todos os tons, aí vai pintar uma outra música que está num tom esquisito, digamos assim, para violonista, né? Lá bemol, sei lá, Lá menor. Como você já trabalhou aquilo com outras, vai te dar mais liberdade, vai te ajudar muito. E isso eu acho que qualquer instrumento. Porque assim, você vai passando por aqueles caminhos, né? Você passou por um caminho parecido com aquilo que você vai tocar agora em outra música. Então você já tem um pouquinho da bagagem, sabe? Então eu acho incrível tocar em todos os tons. Tem que ter paciência, dá um pouquinho de trabalho. Mas é muito legal. Pessoal, coloquem um nome aqui. Alguém quer fazer mais um comentário, quer fazer uma crítica, quer fazer uma opinião, deixar alguma palavra aí? O microfone está aberto sempre. Vou pedir para vocês ir colocando o nome da chamada. Mais pra frente, vai ser enviado um questionário curto, umas 4 questões, para vocês avaliarem o curso de solfejo, para vocês deixarem uma opinião, certo? Eu acho que não pode parar aqui, vocês têm que seguir em frente. Pode falar, Thiago. Uma outra ideia também que eu estava na minha cabeça, que eu ia até trocar uma ideia contigo, mas é uma ideia mesmo que soprou na minha cabeça. De repente trabalhar uma possibilidade de estudo seria trabalhar solfejos nessa linha de músicas, pequenas melodias folclóricas e tal, mas pensando na tessitura vocal da pessoa que está fazendo esse estudo, sabe? Do tipo, eu sou tenor, mas são poucas pessoas que sabem qual é a nota de um tenor, qual é a nota que a pessoa tem mais capacidade de tocar. Talvez se a pessoa tiver um controle maior sobre essa tessitura, saber onde estão essas notas, quais são essas notas, onde elas estão em tais instrumentos e na partitura, e brincar nessa textura, talvez isso possa ser também um caminho de desenvolvimento interessante também, que é uma ideia que eu tenho que eu também nunca tive a oportunidade de... Com certeza. Mas eu acho uma ideia legal. Eu concordo com você. Eu acho que a pessoa tem que se conhecer, né? Tipo, porque assim, imagina você fazer um método para tenor, outro método para soprano, talvez dê um pouco de trabalho, mas se a pessoa se conhecer, tipo, e saber a tessitura dela, ela vai pegar um método e vai falar, cara, essa textura não tá legal, eu já vou trocar o tom aqui agora e já vou fazer no meu, entendeu? E aí, mas eu acho legal também você explorar, sabe? Fazer solfejos numa região que é um pouquinho desconfortável, mas você se acostuma com aquele som. E procurar aulas de voz, né? De canto, né? Porque isso vai ajudar muito. Mas com certeza, eu acho que tem que estar adaptado à sua tessitura.
Boa observação. Poderia ser a 8, mas eu vou deixar 7, porque 7 é o número da perfeição. Pessoal, é isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui. Vinícius, parabéns pelo conteúdo abordado, né? Às vezes nós estudamos para passar na faculdade e quando a gente volta a estudar, a gente vê que lá no final do nosso curso, igual eu estou, a gente sofre um pouquinho ainda com tudo isso. Esse um pouquinho que é algo muito grande, né? Às vezes eu solfejo uma partitura inteira, mas assim, uma simplicidade de uma aula dessa mostra para a gente assim, o quanto a gente está inexperiente em tudo que a gente faz ainda, né? Foram aulas de reflexão para mim. Eu estou com um musical bem legal para fazer a regência desse musical, Um Toque do Céu. Só que o solfejo dessas aulas me fizeram ter um pouco mais de dedicação ao estudo do que eu tenho passado para os coristas, né? E o andamento após isso tudo melhorou 100%, porque nós fizemos a leitura dinâmica, né, de algumas canções, não cantamos notas, mas cantamos o canto orfeônico junto e lemos a canção juntos, né, metricamente, e isso fez com que o coro tivesse uma evolução. Temos um mês de ensaio e só temos apenas 2 ensaios para apresentar um musical com 10 músicas. Então, assim, eu propus para eles esse desafio, joguei o kit para eles e falei assim, agora eu quero que vocês venham comigo, né? E quando eu lancei a partitura para o grupo, para eles acompanharem isso, Vinícius, eu vi assim que eles abraçaram a causa, ouviram bastante, e os exercícios que foram passados aqui, eu li junto com cada um alguns trechinhos de algumas... eu peguei umas figurinhas que você mandou para a gente, recortei, pedi para alguns cantar junto comigo, né? No meu trabalho que eu faço musical, com esse coro de misto, né? Entre homens e mulheres. E, assim, eu consegui um desenvolvimento muito grande de todos eles. Que bacana. Então, assim, nós temos... se for olhar esse mês que passou o finalzinho de outubro e o mês de novembro todo, a gente nos reunimos, né, para fazer os ensaios e conseguimos já cantar até a música 7 no playback. Uau. Então, sim, eu falo que foi uma evolução bacana, né? Excelente. Porque, assim, ainda bem que é um coro também, que é um coro de pessoas que estão junto comigo dentro dessa musicalização já há um bom tempo, e eu não tenho vergonha de aprender, entendeu? Às vezes eu erro, não, às vezes não, sempre eu erro, e quando eu erro, eu falo bem assim, eu vou ouvir isso de novo e vou falar assim, agora eu acerto, né? Excelente. Melhor coisa. E a questão da frase anterior, né? Ouvir, né? Ouvir, e depois... Ouvir, né? A frase anterior do seu slide 6 aí, eu acho, o slide 11, ouvir mesmo e depois repetir. E assim, eu consegui fazer isso com o pessoal, foi muito legal. Só tenho te agradecer, né? Esse período de formação da universidade aí está sendo muito bacana para mim, que eu passei por diversos cursos, mini cursos. De onde você é? Eu sou do Espírito Santo, Cariacica. Bacana. Então, assim, eu peguei bastante coisa de tudo para evoluir na minha vida, assim, no final da minha formação. Como eu passei a pandemia, eu tive o problema da morte da minha mãe, eu tive uma série de problemas de desgaste, né, com trabalho também, porque eu não parei de trabalhar. Eu não tive condições de trabalhar home office em momento nenhum, porque o meu trabalho exige presença, né? Então, assim, foi bem difícil, mas eu estou conseguindo. E esse curso me deu vida, né? Esses cursos... que bênção. Bacana, eu só agradeço vocês. Cada pessoa que eu tenho visto aqui nas aulas e vejo os colegas assim de longe, eu vejo esperança, eu vejo que há um amanhã assim, e esse amanhã a gente precisa confiar, né? Tudo bem que a gente não tem certeza dele, mas a gente precisa confiar que há uma esperança, né? Que para mim é Cristo, e quem não tem, que tenha. Cara, que depoimento maravilhoso.
Fico muito feliz de ter. Acho que então valeu tudo a pena, sabe? Acho que a maior coisa que a gente quer é compartilhar, é poder levar para frente e ensinar, aprender. Não é só passar um conteúdo, né? A gente passa a forma com que a gente fala, essa conexão com as pessoas, a pessoa sentir essa empatia. Então, acho que fiquei até emocionado. Bacana você, Vinícius, Deus te abençoe no seu projeto aí, né, seu curso de extensão. Foi gratificante mesmo. Ouvir o pessoal cantando aqui também, é muito bacana, Corajosos. né? Show de bola. Isso aí. Eu acho que não acaba aqui, não. Eu acho que, de repente, a gente mais para frente volta com um solfejo trabalhando nos tons menores. Isso é muito bacana, pessoal. Muito obrigado, Tônia. Eu acho que você resumiu tudo. Boa sorte para você, tá? Qualquer coisa, estou à disposição e força aí. Deu um pouquinho de medo agora. Você é regente, mas estamos aí. Não, mas eu falo que eu sou um regente aprendiz, eu sou estudante de uma universidade federal também, mas assim, eu comecei muito amador, né? Eu comecei por mim, porque a minha formação é básica de uma igreja, né? Eu comecei com 7 anos cantando em grupo infantil e depois cantando, fazendo harmonia vocal com as meninas da igreja, cantando em trio. Aí crescemos adolescentes fazendo quintetos. E hoje eu passei na Universidade Federal tem uns 4 anos atrás, vou me formar esse ano, se Deus permitir. Tenho muita dificuldade porque eu aprendi solfejo para passar no vestibular, né? Isso. Eu fiz curso técnico de canto lá na FAMES de Vitória, só que assim, eu tive dificuldade demais e ainda tenho. Se eu ouço o solfejo que alguém está compartilhando, eu quero fazer, porque eu tenho muita dificuldade ainda. Porque é a questão do tratamento de ouvido. Eu não sou desafinado, mas a questão mesmo de afinação a gente só vê quando a gente vai solfejar. Tá entendendo? Você ouve uma coisa e repete aquele som. Só que se você está ouvindo o mesmo solfejo, não tem um ouvido para aquele som do solfejo, você faz. Eu brinquei hoje fazendo assim, eu até zoei, né? Mas aí acontece. Eu falei assim, eu vou fazer errado para ele me corrigir. Porque às vezes a gente tem medo de errar. Tem. Tá, tem muito medo de errar. Muito. Você falou isso aí hoje. Você falou isso ainda hoje aí. Eu coloquei o teclado, eu toquei a notinha ali. Eu falei assim, não, ele tocou uma escala, mas eu falei, aquela escala descendente, eu nem abri meu microfone, nem eu não abri meu microfone nem minha câmera, eu só cantei e brinquei. Sim. Tá bom? Mas valeu muito a pena. Poxa, eu tô aqui Show de bola. adiante. Valeu. Vinícius, eu também queria agradecer você, né, e a Ana. Até abrir a câmera aqui, né? Apareceu um pouquinho. Legal. Mas muito obrigada mesmo pela oportunidade. Assim, o curso foi muito, muito, muito bom. E foi muito bom para mim também, assim, de desenvolver paciência, né? Que realmente é algo que você tem que ir estudando ali de pouquinho em pouquinho, né? E ter essa paciência, assim. Nossa, foi um teste mesmo, foi um desafio, mas foi muito bom. Eu vejo, assim, né, o desenrolar, sabe, nessas últimas semanas. Eu nunca tinha estudado solfejo, foi a primeira vez, e esse ano foi um ano que eu decidi, né, estudar mais teoricamente, assim, a música, então me ajudou muito, e eu queria agradecer mesmo, porque essa é realmente, né, um dos benefícios também dos cursos online, né, eu sou de BH, eu não faria ele. Se fosse presencial, seria bem difícil. E foi muito bom, né? E aí eu queria, né, 2 perguntas. Uma você já comentou, quando que vai ser o próximo? E também queria perguntar, assim, né, para quem quiser continuar estudando e tal, eu quero continuar estudando, você acha que, então, seria bom ir avançando, né, aos pouquinhos, a partir do material que você passou para a gente, mas
também voltar lá no início e sempre recordando o básico, assim, você me Legal. caminho? O Tonel falou assim, você nunca errava, como assim você nunca estudou? Eu errava sim, mas eu acho que eu tenho mais prática com música, sempre foi mais na intuição, assim, eu estudei música, eu estudo canto, né? Uhum. Sempre estudei canto, mas mais canto popular. Sim. Eu acho que a gente vai treinando, né, assim, o ouvido, mas eu erro demais. Musicalidade. Desenvolver musicalidade. Olha, muito obrigado pelo depoimento. Assim, o pessoal aqui, eu tô vendo que é todo mundo fera, não tem ninguém aqui que tá começando agora, e é muito bom, sabe? Eu, quando descobri esse método, foi uma luz no fim do túnel, porque eu não sabia como que eu ia aprender solfejo, de coração mesmo, eu não sabia como que eu poderia aprender esse negócio. Tipo, como assim a pessoa, se você pegava, eu amo coral, eu acho maravilhoso, eu gostava de cantar no coro. E o regente cantava tudo, ele só pediu uma nota e saia cantando. Eu falei, cara, como é que esse cara fez isso? Entendeu? Não é possível que é só algumas pessoas escolhidas que vão fazer. Deve ter um jeito de aprender. Entendeu? Bom, eu acho assim, o que a gente viu foi uma metodologia que, que ele serve tanto para o solfejo da escala maior quanto da escala menor. Entendeu? É o solfejo por graus, o solfejo depois com sílaba, né? E se você pegar um método hoje igual do Willems, e você seguir devagar, né, trabalhando esses solfejos, você já sabe como é que funciona. Eu acho que aí dá para você fazer sozinho, se você tiver aquela coisa da todo dia. Eu estudo, eu acordo por volta de 6:30, 7 horas. Bem estranho música acordar essa hora, mas tudo bem. Aí eu sento aqui no teclado e faço 45 minutos todos os dias, às vezes até sábado e domingo, bem devagar, entendeu? Eu acho que assim, só utilizando a metodologia que a gente trabalhou aqui, eu acho que dá para você seguir sozinho. Algumas dicas aprender um pouquinho de harmonia, certo? Porque às vezes você tá solfejando e você tem uma cadência ali, você tocar o acompanhamento do que seria aquele solfejo vai te ajudar, sabe? Porque toda melodia tem uma harmonia por trás. Então, você entender um pouquinho dessa harmonia vai te ajudar. Dá para estudar sozinho, até você chegar no ponto e falar, cara, eu acho que aqui eu tô meio emperrado. Será que se eu fazer uma aula não vai me ajudar? Não vai me alavancar? Entendeu? Então, dá sim. Com essa metodologia, dá. Se você tiver um tempinho todos os dias. Tá bom? Entendi, isso. Tem que ter, né, muita dedicação mesmo. É meu sonho aprender. Por isso que eu todo dia eu acordo e venho aqui. Tem que ter um sonho também. Não é só realidade, mas é. Mas muda. Imagina você chegar, por exemplo, você chegou. Nossa, gente, estou estendendo demais, né? A gente já vai. Mas você chegou, por exemplo, um dia aconteceu o seguinte: olha o que aconteceu, vou contar uma história. Eu estava cantando no coral lá em Goiânia, e aí tinha um maestro que veio não sei da onde para reger, e tava a orquestra, e tava coro atrás, e aquele montoeiro de gente. E a cantora não deu conta, deu algum problema. E foi outra na hora substituir. E pegou a partitura. E bora cantar. Entendeu? É nessa hora que, se você tiver pronto, claro que ela já conhecia também a música, mas ela também tinha uma leitura boa. A oportunidade juntou com a sua capacidade, e aí ela mandou ver. E ela substituiu, tipo assim, 2 dias depois no concerto. Sabe? Então, é uma coisa teórica, mas que eu acho que é completamente aplicável para a sua prática do dia a dia. Entendeu? Você tem um ensaio, você tem um time, você tem um quinteto, um quarteto. Às vezes você não tem tempo de ficar estudando as músicas, mas se você tiver uma leitura boa, putz, já chega cantando, sabe? Já chega bem na frente. Então, assim, acho que para o músico é fundamental, cara. Aí, a mãe da Mirella faleceu, né? Triste. Muito triste. Pessoal, obrigado, Isabela. Obrigado a todo mundo pelos elogios. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Muito obrigado. Vocês foram incríveis, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.
Boa noite a todos, tudo de bom.